Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, você que está me ouvindo ou me assistindo, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, você já me conhece, eu sou o Felipe Martinelli, apresentador aqui do Codecast, e hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente desse episódio, que é o episódio número 12. Sim, galera, nós já estamos na semana 12 desse ano, o ano está corrido, correria está acontecendo, imagino que na tua universidade ou na sua escola também, mas é de suma importância nós pararmos para também aprendermos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema sobre ministério e serviço cristão. Nós vamos falar que ministério é serviço, envolve totalmente o ato de servir ao Senhor e também ao nosso próximo. Mas olha que massa, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje está baseado no maturidade espiritual. Se você ainda não tem, está esperando o quê? Para obter o seu. Lembra aí, maturidade espiritual, nosso devocional semanal do Conexão Universitária, para edificar a tua vida, seja através do devocional individual, diariamente no secreto com o Senhor, ou também no seu estudo em grupos, seja na faculdade ou na tua igreja local. A gente está aqui para te apoiar, lembre-se disso. E antes eu tenho os avisos de sempre, se você já nos assiste, você está acostumado, se é a sua primeira vez, fica ligado, porque aqui embaixo agora vai passar um link, que é o link do nosso aplicativo do Pão Diário Universitários. Eu quero te convidar a baixar esse aplicativo para você estar por dentro das nossas atividades e também para você, de fato, ter esse pão diário lá no aplicativo do Pão Diário Universitários. A gente tem plano anual da Bíblia, a gente tem os nossos devocionais diários também para te ajudar na leitura da Palavra de Deus, então fica ligado que é sucesso. E também mais um aviso importantíssimo para você seguir o @coune.conexão universitária no teu Instagram. Com certeza você tem Instagram. Se você tem Instagram, por favor, siga-nos para que você tenha acesso ao nosso conteúdo, aos nossos avisos e também tudo aquilo que a gente possa para edificar a tua vida por meio dessa rede social. Amém? Mas bora lá, galera. Como eu falei, hoje a gente está numa dinâmica diferente, né? A gente sempre tem os nossos convidados aqui, mas hoje o convidado do dia sou eu. Gente, vamos falar desse tema importantíssimo. Ministério é serviço. Uma pergunta para você que está me ouvindo ou me assistindo aí. Você serve na tua igreja local? Ou você serve em algum grupo da faculdade? Ou você se vê servindo através de dons e talentos que Deus te deu em áreas específicas da sua vida? Bom, se você não faz isso, eu quero hoje te encorajar a fazer, mas a fazer do jeito certo, da perspectiva bíblica. Mas antes, vamos conceituar algumas coisas que são importantes, né? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a Bíblia, para as Escrituras, e entender que serviço cristão é algo totalmente explícito na palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, quando o Senhor já chamava os profetas, os líderes e pessoas para servirem à sua causa, para servirem ao seu povo, para fazerem aquilo que Deus ordenava que eles fizessem. Mas também nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus dando uma ênfase nova para esse ato de servir e mostrando que a essência prática da vida de um cristão se baseia no serviço. Talvez você pergunte, Felipe, como assim serviço? Gente, todo cristão tem um chamado na sua vida. Antes de vocações, seja para pastor, apóstolo e todas as outras, ou porque você está fazendo da tua vida aí, o seu chamado é servir ao Senhor. Tudo aquilo que a gente faz de faculdade, tudo aquilo que a gente tem de ferramentas, precisa ser não um fim, ou melhor, não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para que eu e você possamos servir ao Senhor. Isso indica para nós o seguinte: algo crucial na nossa identidade como filhos de Deus, como cristãos, é também a identidade de servos que nós temos. Quando a gente olha para as Escrituras, vamos ver o que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 20, dos versículos 26 e 28. Olha o que Jesus diz. Entre vocês, porém, será diferente. Entre quem? Os seus discípulos. Quem quiser ser o líder, algumas versões vão trazer quem quiser ser o maior, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cara, esse texto é muito pesado, é Jesus falando para os seus discípulos esses que muitas vezes, em muitos relatos das Escrituras,
como João capítulo 12, por exemplo, estarão tentando discutir quem é o maior entre nós, quem de nós de fato é aquele que deve ser o maior entre os discípulos, quem de nós é o escolhido de Deus para ser aqui o segundo, vamos dizer assim, na perspectiva do reino, na perspectiva daquilo que Jesus está fazendo. E Jesus vai mostrar para os discípulos: ei, vocês não entenderam ainda, vocês precisam ser servos. E serviço, meu querido, minha querida, você que está me escutando, é algo ligado totalmente à identidade de um cristão. Das coisas que podem caracterizar e identificar um cristão genuíno, com certeza, o serviço é uma das maiores. Você quer saber se alguém de fato é filho de Deus? Existem, claro, o fruto do Espírito é a maior das características de que alguém tem o Espírito Santo, mas o serviço cristão, a atitude voluntária de estar sempre servindo ao Senhor e ao seu próximo, é uma marca crucial da identidade que nós carregamos como servos e discípulos de Jesus. Porque esse mesmo texto que eu li aqui de Mateus capítulo 20 vai terminar dizendo: se o Filho do Homem, ou seja, se o próprio Jesus, que é Deus, que se encarnou, que se fez homem, veio para servir, quem dirá nós, que somos seus seguidores, também precisamos imitar os seus passos. Perceba que Paulo vai dizer à igreja de Filipenses no capítulo 2: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si, assumiu a posição de escravo ou servo e nasceu como ser humano. Gente, isso é muito interessante, porque o que Deus espera de nós não é um protagonismo. O protagonista da minha e da sua história não sou eu, não é você. Hoje em dia, né, nós temos muitas falas aí no meio coach cristão, por assim dizer, tem uma certa mistura do evangelho com a teologia coach, que a gente chama, que você vai ver mensagens, né, você vai acordar, vai olhar o teu Instagram e vai ter uma mensagem de bom dia dizendo: você é o protagonista da tua vida. Mas isso, olhando para as escrituras, é algo muito errôneo. Podemos até, inclusive, considerar uma heresia, porque o protagonista das nossas vidas, quando conhecemos Jesus, é o Senhor Jesus. Então, a nossa vida precisa ser dedicada ao nosso Senhor. Quando eu falo sobre serviço cristão, eu gosto sempre de trazer um grande exemplo, que é o exemplo da mordomia. E talvez, para ilustrar, o melhor exemplo que a gente tem sobre um mordomo é o exemplo do mordomo do Batman, o Alfred. Cara, se você olhar o que o Alfred faz, né, nos filmes ou nos gibis e quadrinhos do Batman, ele serve o seu senhor, ele está ali para servir ao seu senhor, que no caso ali é o Bruce Wayne, também conhecido como Batman. Óbvio, né, que existe ali um contraste muito grande, isso é só uma ilustração, tá? Jesus não é um Batman e você não é um Alfred, porém a gente pode aplicar na nossa vida no seguinte: nós temos um Senhor e o nosso papel é viver e gastar a nossa vida para servir esse Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender o seguinte: nosso coração, ele é empenhado em servir a alguma coisa ou a alguém ou alguma causa. Então, se você, por exemplo, deixa de servir a Cristo para ficar em casa deitado na cama apenas por preguiça, você está servindo aos seus prazeres e não ao Senhor. Se você deixa de servir a Cristo para servir a alguma vontade egoísta de alguém, que é contrário àquilo que Deus te pede para fazer em relação ao seu próximo, você está deixando de servir ao Senhor, mas está servindo a alguém também. Então perceba como isso é algo muito interessante, muito prático para nós. É o que Jesus nos chama a fazer: servir a sua causa, servir ao seu reino, servir a quem ele é, pois ele é o nosso Senhor. Você quer ver um exemplo muito claro disso nas Escrituras? Vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Paulo, um homem que antes era um perseguidor da igreja, um fariseu, um judeu devoto, um cara que sabia muito sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, um cara realmente ensinado. A palavra de Deus em Atos vai dizer que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um grande mestre farisaico daquela época. Paulo tem uma conversão descrita em Atos capítulo 9 e ele conhece Jesus, certo? Se você ler Atos capítulo 9, você vê que é algo tão impactante que faz com que um perseguidor da igreja agora se torne um perseguido. Que ele que antes odiava os cristãos se torna um irmão dos cristãos pela obra que Cristo fez em sua vida. E esse mesmo Paulo, ao começar uma das suas cartas mais lindas, que é a carta que ele escreve à igreja de Roma, sua carta aos Romanos, ele vai começar dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo. Algumas versões, a tradução para servo estará descrita como escravo, porque o termo ali utilizado no grego, doulos, significa escravo de Cristo.
Quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o conceito de servir, é um conceito muito maior do que ir à igreja e fazer coisas. É um conceito realmente de escravidão. Mas espera aí, quando a gente pensa em escravidão, pensando hoje, século XXI, na nossa vida, em todo também, né, em toda a história da humanidade, depois que o pecado virou pecado, a escravidão é algo totalmente ruim. Então, se hoje, no século XXI, meu Deus, alguém faz alguém de escravo, um ser humano faz outro ser humano de escravo, isso é totalmente errado. Porque nós, com a nossa natureza pecaminosa, transformamos o serviço, né, esse conceito de escravidão da Bíblia em algo ruim. Porém, nós temos que entender o seguinte, como eu falei aqui, todos nós estamos servindo a algo. Todos nós somos escravos de algo. Quando nós somos escravos dos nossos próprios desejos, né, Jeremias vai dizer que o nosso coração, por exemplo, é enganoso. Então, se somos escravos do nosso coração, nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Ou se somos escravos dos desejos dos outros, que também são pecadores e também têm coração enganoso, nós também estamos sendo escravos de algo que é enganoso. Todavia, entretanto, porém, nós precisamos escolher a quem nós devemos ser escravos. Eu creio, e pelo menos eu tenho essa experiência na minha vida, de que ser escravo de Jesus Cristo é a maior das coisas que eu poderia ser. De que ser escravo de Jesus é alcançar de fato uma liberdade plena em alguém que me libertou das amarras do pecado. Então eu já sou agora um servo, um escravo de Cristo de forma prazerosa, porque não é um Senhor que está sobre mim com um jugo pesado, não é um Senhor que está sobre mim com chibatas, me batendo e me obrigando a fazer alguma coisa, mas é um Deus que me ama, que é o meu Senhor. Percebe a diferença? É esse Paulo que antes era escravo de um sistema religioso, que antes era escravo de um sistema farisaico, que agora diz, eu sou escravo de Cristo, e não há prazer maior nisso. No capítulo 1 de Romanos, ele vai descrever o evangelho que o salvou e o que tornou servo do Senhor. Gente, não estou aqui defendendo escravidão em hipótese alguma, né? Já estou falando isso aqui porque existem polêmicas em podcasts. Escravidão é crime, escravidão é pecado, mas lembre-se do que eu estou falando. Não estou falando de escravidão feita por mãos humanas. Você não é chamado a ser escravo de pessoa nenhuma. Isso, inclusive, pode ser pecado de idolatria no teu e no meu coração. Mas nós somos chamados a ser escravos daquele que é o verdadeiro Senhor, um Senhor que nos ama, um Senhor que nos perdoou dos nossos pecados e que continua diariamente sendo bom e fiel conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, nós podemos e devemos ser servos e escravos, pois ele nos chamou para isso. Mas quando olhamos para as Escrituras, o que isso tudo tem a ver com o ministério cristão? Quando a gente olha para a palavra grega que traduz, né, para nós hoje o termo ministério, é a palavra diaconia. Então, se você já ouviu isso na tua igreja local, por exemplo, voltado aos diáconos, ao corpo diaconal, diaconia significa serviço. Nada mais, nada menos. Servir ao Senhor, servindo ao nosso próximo. O que caracteriza, por exemplo, um diácono específico, né, consagrado pela igreja? O serviço cristão. Mas se a gente pudesse usar um termo geral, tirando no quesito de organização da igreja, todos nós somos diáconos, todos nós somos chamados a servir. Um dos maiores relatos, para mim, dos mais impactantes sobre a vida de Jesus, está lá descrito em João capítulo 13. Em João capítulo 12, a gente tem os discípulos de Cristo se perguntando-lhe quem de nós é o maior, quem de nós é o maior, e naquela dúvida, numa discussão ferrenha para entender qual deles estava numa posição acima. E eles chegam ao redor da mesa, em João capítulo 13, sentados com Jesus. Eles entram numa casa. No mundo judaico daquela época, ao entrar numa casa, o que acontecia? Por muita poeira que tinha no chão, os pés das pessoas estavam sujos. Então, numa casa, você tinha um serviçal, o menor dos escravos que estaria ali com uma bacia e uma toalha na mão para lavar os pés dos convidados. Jesus entra na casa, os discípulos que antes estavam conversando sobre quem era o maior deles, entram também, todos com os pés sujos. E eu imagino, né, isso não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que um olhou para o outro e ficou, e agora? Quem vai limpar os pés um do outro? Quem vai se rebaixar a tal nível? E para surpresa deles, quem faz isso é o Mestre Jesus. O Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Verbo encarnado. Ele pega uma toalha, uma bacia de água e lava os pés dos discípulos, ensinando que os discípulos de Cristo, os discípulos dele são igual a ele. São escravos do Pai, no bom sentido da palavra. São servos do Senhor. Por isso, ao olharmos para o termo ministério no Novo Testamento, o ministério que Paulo desempenhou, que Pedro, que João, que os diáconos, que os apóstolos desempenharam e que o próprio Jesus nos ensina,
nós precisamos entender que ministério envolve servir. E agora aqui, se você é líder cristão na tua igreja, meu querido, deixa eu dar uma fala mais pessoal para você. A sua liderança não vai se basear em primeiro lugar, e não deve se basear em primeiro lugar no quão eloquente você é, no quão bom você é nas suas aptidões e talentos, mas deve se basear, de fato, no seu serviço, na sua dedicação em servir a Deus e, consequentemente, servir ao seu próximo, porque quando estamos servindo ao nosso próximo de forma bíblica, nós estamos servindo ao nosso Senhor. Se estamos, de fato, em conexão com o Senhor, nós sentiremos anseio e necessidade, por mais que muitas vezes a gente não queira, mas haverá uma necessidade dentro de nós de servir ao nosso próximo, porque, como eu falei no início, o serviço cristão está ligado à identidade de todo aquele que serve a Jesus. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque ministério cristão não denomina posições. Quando a gente fala sobre ministro, por exemplo, a gente pode trazer aqui 2 exemplos. Alguém que é ministro da República ou ministro de algo específico em relação à sociedade e à política. Essa pessoa está ali como ministro para quê? Para administrar. E aí o termo da palavra ministro já é um termo diferente daquilo que nós usamos para o contexto bíblico que nós devemos aplicar nas nossas vidas como cristãos. Aqui eu estou falando do ministro como ofício, como trabalho, assim como você, advogado, médico, engenheiro, estagiário, tem o seu ofício, tem o seu trabalho. Né? Óbvio que nós, no nosso ofício, no nosso trabalho, devemos também ser servos, já vou falar um pouco sobre isso, mas existe uma diferença desse tipo de ministro, como ofício, que está ali no cargo administrativo, para o ministro que é chamado por Deus para liderar um rebanho, para liderar a sua igreja. Esse ministro que está ali exercendo o ministério do Senhor numa comunidade local, ele precisa entender que o papel dele é servir uns aos outros, é servir as pessoas. Então, quando a gente está usando essa palavra, diaconia, mostrando que todo cristão é um servo de Cristo, todo cristão também é um ministro do evangelho. O chamado ir de pregar o evangelho para todos, e de fazer discípulos é para todos. E todos temos dons e talentos, mas para que servem os nossos dons e os nossos talentos? Para servir ao Senhor, servindo ao nosso próximo. Você não tem dons e talentos para você mesmo, para ficar se olhando no espelho e falando consigo. Você não tem dons e talentos para ficar simplesmente servindo por status ou para que pessoas te vejam. Você tem dons e talentos para glorificar a Deus e edificar a igreja do Senhor por meio do serviço cristão. Então, percebe a diferença? Um ministro de Deus, um ministro do Evangelho, e agora aqui falando especificamente ministros pastores e diáconos, por exemplo, de ofícios da igreja, são caracterizados por pessoas que servem. E muitos desses estão em tempo integral na igreja, servindo com a sua vida de forma integral. Mas isso vale para todo cristão. Se você hoje está aqui, estudante, está na faculdade, está estagiando, está trabalhando, você é chamado a servir, a caminhar sempre uma milha extra pelo teu irmão, pelo teu próximo, e demonstrar o amor de Deus por meio do serviço, por meio de dons e talentos que você tem, e por meio de um ofício que também o Senhor te trouxe para ter. Abre um parênteses aqui importante, né? Esses dias me fizeram uma pergunta numa aula que eu estava ministrando sobre ofícios que a gente tem. Felipe, será que é o Espírito Santo que nos direciona para ser um advogado, um médico, para ser um engenheiro, para ser um técnico em determinada área, seja qual for, né, o ofício que você tem, o trabalho que você tem? Eu creio que sim, quando pedimos, o Espírito Santo nos direciona a lugares e a ofícios de acordo com os nossos dons, com talentos, e querendo nos usar nesse lugar. Mas, gente, a gente precisa entender, o ofício cristão, o ofício de um cristão, não tem um fim em si mesmo. O seu propósito de vida não pode ser um médico, ser um advogado, ser um técnico, ou qualquer outra coisa. O seu propósito de vida não pode ser ter um ofício para simplesmente ganhar dinheiro, encher o bolso de riquezas. O teu propósito tem que ser usar desse ofício, usar desse trabalho, usar desse local onde você está para edificar o reino de Deus, para glorificar o Senhor. Como? Pregando o evangelho, discipulando pessoas, servindo e sendo um testemunho vivo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, aquele que serviu a nós, nos salvando dos nossos pecados. Então percebam como a identidade de servo está totalmente ligada ao ministério que nós carregamos, ao ministério que nós temos. Quando nós olhamos nas Escrituras, né, as pessoas que tinham ofícios, vamos olhar de novo para a vida de Paulo. Percebam que Paulo, quando ele conhece Jesus, ele passa a gastar a sua vida para o reino de Deus. Seja escrevendo, seja pregando, seja viajando e plantando igrejas.
Nós temos ali um homem que dedica o seu ser, os seus dons e talentos, entendendo que a vida dele é um ministério que envolve serviço. Serviço às pessoas e serviço principalmente a Deus. Então, isso é muito importante de nós entendermos. Você precisa entender, você é um servo do Senhor. Na tua igreja hoje, uma pergunta: quanto tempo você tem dedicado a servir a Deus? E, gente, vamos explicar um conceito aqui interessante. Voluntariado envolve serviço. Ou melhor, o serviço, de sua forma geral, envolve voluntariado dentro da igreja. Mas servir é algo muito mais profundo do que simplesmente bater um cartão na igreja e ser um voluntário. Se você falar, Felipe, eu sou voluntário das mídias, que bênção, sou voluntário lá nos Boas-Vindas da minha igreja, que legal, sou voluntário dos... Que maravilha, na adoração, tocando um instrumento incrível, sensacional. Mas isso é apenas um aspecto do servir, você não pode ser só um voluntário nessas horas, naquela uma horinha servindo na igreja ou fazendo alguma coisa. A sua vida, a sua identidade é a identidade de um servo. Então percebam que quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não está ensinando para os discípulos o seguinte: vocês vão fazer isso aqui quando vocês estiverem num culto, vocês vão fazer isso aqui quando vocês estiverem diante das pessoas, vocês precisam fazer isso no dia a dia, como alguém que entra na sua casa para ceiar, para jantar, para comer, você estará servindo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos e também na igreja local. O voluntariado ele está como uma parte de tudo aquilo que envolve o serviço cristão. Mas o voluntariado não pode ter um fim em si mesmo. Você não pode ir lá servir nas mídias simplesmente porque gosta. Mas o nosso coração precisa estar voltado a fazer aquilo que nós fazemos para servir o nosso Deus e para servir as pessoas que estão à nossa volta. Edificando o corpo de Cristo, que é a nossa igreja, e também glorificando o nosso Senhor. Então lembre-se disso. Ministério é serviço. Você tem dons e Deus derrama dons, o Espírito derrama dons. Dons esses que não são de escolha pessoal nossa, mas escolha do Senhor. Então, quem somos nós para questioná-los? O que cabe a nós é pegar esses dons, como o Alfred, lá que eu dei do exemplo do Batman, do Bruce Wayne, e servir o nosso Senhor por meio daquilo que Ele nos dá. Talvez hoje você fale, Felipe, mas a minha igreja, eu estou numa igreja pequena, a gente não tem tanto recurso. Cara, pense no que você pode fazer com o que você tem e use isso para a glória de Deus. A questão do serviço cristão não está em quantos recursos nós temos, porque o recurso provém do Senhor, o dom provém do Senhor, mas está de fato no nosso coração, disposto a servir. Paulo, enquanto estava solto, livre, ele viajou, plantou igrejas, mas em determinado momento da sua vida ele estava preso. E ele usa, mesmo daquele lugar, daquela circunstância difícil, para servir ao Senhor, escrevendo cartas. Algumas das suas cartas nem foi ele que escreveu, ele apenas ditou, e uma outra pessoa escreveu, pois ele não estava em condições de fazê-lo. Então perceba que não deve ser as circunstâncias que ditam o nosso ministério e principalmente o nosso serviço nesse ministério. O que dita, o que deve ditar o nosso ministério como cristãos precisa ser um coração de servo, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então isso é muito importante, nós precisamos servir, porque Jesus vai dizer em Mateus capítulo 17, o maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês é aquele que serve um ao outro. Então você, líder que está me ouvindo aqui hoje, você jovem cristão, adolescente, universitário, sirva ao Senhor, sirva as pessoas. Chega na tua universidade e pensa, como eu posso? Ora, pede isso para o Espírito Santo, Senhor, como eu posso servir ao Senhor dentro da minha faculdade? Como eu posso servir o Senhor numa reunião que eu tenho aqui com os outros irmãos em Cristo? Como eu posso servir ao Senhor fazendo um trabalho em grupo? Como eu posso servir ao Senhor na minha igreja local? Como eu posso servir ao Senhor na minha escola, no meu intervalo vida, ou o nome que seja? Como nós podemos servir ao Senhor? Essa deve ser a nossa oração diária, ao acordarmos. Senhor, como hoje o Senhor quer que eu te sirva? E prepara o meu coração para servir o Senhor, não por circunstâncias, não por holofotes, mas pelo simples fato de podermos servir um Deus tão grandioso como o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos incentiva. E é isso que eu te convido a meditar e a pensar hoje. Você precisa ser o servo de Deus. João capítulo 15, quando Jesus fala sobre ele ser uma videira, no versículo 16, é muito interessante, porque ele vai dizer que ele escolheu os seus discípulos para darem fruto, fruto que permaneça. Então servir não pode, como eu falei ali antes, bater só um cartão na igreja, é algo permanente, é algo na vida das pessoas, é gerar vida. E quem quer a vida é Jesus. Ou seja, nós somos chamados a servir, fazendo o que nós fazemos para resplandecer a luz de Cristo na vida daqueles que estão próximos de nós. Então, o convite de Deus é esse. Sejamos
servos do Senhor. Sejamos, de fato, pessoas que estão tão presas a Cristo que o sentido da nossa vida está em servi-lo. A gente precisa entender que quando nós fazemos essa confissão de que Cristo é o nosso Senhor, nós estamos falando algo muito sério. Por isso que no batismo, o pastor sempre pergunta, você crê de fato em Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, Jesus nos salva, nos redime pela tua graça, pela sua graça, mas ele é o nosso Senhor. E dizer que alguém é o nosso Senhor significa que toda a nossa vida estará debaixo do senhorio de Cristo. O Abraham Kuyper, ele usa uma frase, que é bem conhecida. Não há 1 centímetro quadrado onde do qual Jesus não possa dizer, é meu. Ou seja, tudo pertence a Cristo. Uma pergunta que eu te digo, a sua vida hoje está de fato entregue ao senhorio de Jesus? Se existem áreas da sua vida que não estão de acordo com o seu Senhor, eu te convido a finalizar esse tempo aqui de podcast, orar e entregar essas coisas diante de Deus, porque Ele deve ser o nosso Senhor. E quando nós somos escravos de Cristo, com certeza a nossa vida flui, com certeza nós encontramos paz que excede todo entendimento, com certeza nós encontramos alegria e, principalmente, nós encontramos um propósito de vida. Por isso, eu digo para você, sirva ao Senhor, que vale a pena. Eu espero que esse papo aqui tenha edificado a sua vida, que esse papo tenha sido proveitoso para você. E lembre-se, o Senhor nos chama a uma vida de serviço baseada na humildade, uma vida de serviço totalmente integral em tudo aquilo que fazemos. Por isso, seja servo. Antes de querer ser honrado, dê honra aos outros. Antes de querer ser evidenciado, evidencie os outros e, principalmente, evidencie Jesus. A vida de um cristão não é sobre si, é sobre Cristo, sobre servi-lo e amá-lo sobre todas as coisas. Eu espero que o Senhor possa ter abençoado a sua vida durante esse tempo. Eu sou o Fih Martinelli e estou aqui hoje para compartilhar essa palavra de Deus para a tua vida. Ministério é serviço. Onde quer que você esteja, na universidade, na escola, na tua igreja, lembre-se de servir ao Senhor e que Deus te abençoe. Tamo junto. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.